Obrigado. Seria isso. Obrigado, Renan. Algum conselheiro ou outra pessoa tem mais alguma questão? Karina? Nenhuma das OSCs está... Agora nos participantes. Nosso canto está presente. A Celeda Pentava, que eu vi antes a Vanderleia, ali na câmera. A Viva Bia, eles nem responderam mais, a gente entendeu como foi apresentado no relatório, né? Não houve nenhuma outra resposta. Pessoal da APAI. Então, acho que só temos nosso canto e a CDD presentes. Nosso canto pediu a palavra, né? Pode falar. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bom, tá claro a necessidade de reordenar o serviço, né, e de adequar. Eu acho que isso tá bem claro, ficou nítido. As escolas da modalidade, elas sofreram algumas mudanças e realmente as 3 políticas são atendidas no mesmo espaço e a gente precisa aprender muito com a comissão e a separar esses serviços. Porém, eu agradeço imensamente a fala do Renan, no sentido da preocupação, em nome das pessoas que a gente atende e de toda a equipe. Nós entramos em contato com a Federação das APAES para ver essa possibilidade, então, conforme sugestão da comissão, de migrarmos, né, para o SEBAS e para o Nota Paraná, tudo para a educação, e a informação foi que não é possível, porque teria que ser um serviço, a educação teria que ser atendido todo o público, e a gente não atende todo o público, a gente atende apenas pessoas com deficiência. Então, a informação da federação é de que isso não é possível, que a gente consegue apenas manter com a inscrição no CMAS, e sem a inscrição do CMAS, realmente a gente não consegue, não tem força para manter a entidade. Falo em nome da APAI, tenho certeza, e em nome de todas as outras instituições que atendem pessoas com deficiência. A gente realmente está num momento de desmonte de política pública e a gente está... eu me sinto num mar nadando e não conseguindo alcançar. Me sinto fragilizada, gostaria sim de ter tido mais apoio, mais orientação. Desculpa, realmente me emociona, porque é um trabalho que a gente acredita muito e que a gente precisa da inscrição do conselho. Sem ele, a gente não tem perna para dar conta. Senti falta, então, de orientações, vamos aprender junto, vamos fazer. A gente, sabe, não quer em nenhum momento se negar ou dizer não, o que é para ser feito, vai ser feito. Acontece que em nenhum momento nós recebemos um documento de indeferimento, até gostaria de receber esse indeferimento. A primeira vez que a gente recebe algo dizendo, olha, não vai ser renovado, foi só pedido ofício, e a gente foi respondendo da maneira que a gente acreditava. Tem federação da APAI acompanhando o tempo todo, orientando a gente, a partir do momento que a gente viu que as coisas estavam afunilando e que a gente não daria conta. Enfim, é um desabafo, antes de tudo, uma insegurança de como vai ser, medo também, e é isso, gente. Não tenho muito o que falar. Eu espero que a gente consiga manter o ano... Eu não sei como é que vai ser, o financeiro nem está aqui, nem sei como dar a notícia para o financeiro. Enfim, mas é isso. Desculpem o desabafo. Renan, está inscrito? Eu só queria reforçar isso e sugerir com toda a humildade um encaminhamento para o conselho. Como ela comentou ali, dar uma oportunidade, quem sabe deixar com o certificado por mais um ano, esperar passar esse período de pandemia, porque, gente, o impacto é grande. Eu falo aqui pela guarda, só para nós, né, que não é o caso. Nós economizamos cerca de 1.200.000 por ano
em INSS, RAT, SAT, terceiros, que nós deixamos de contribuir devido aos SEBAs. Então, vocês imaginem pegar uma organização, e desculpe a expressão, de calças curtas agora, com isso, porque, né, não tendo SEBA, ela deverá fazer esse recolhimento, ela deverá fazer esse aporte até ela conseguir migrar. Então, a sugestão de encaminhamento que eu faço a esse conselho, peço até que conste em ata isso, é que deem uma oportunidade às organizações, a manutenção desse registro, aí, seja por mais um ano, até passar essa pandemia, e enquanto vão ajeitando isso. Porque, volto, o impacto financeiro, jurídico será enorme. E até mesmo que alguém vai ter que suprir esse serviço, e vai sobrar para o município. A Vanderleia pediu a palavra. E a Deise e a Karina, que tá aparecendo tudo junto para mim. Não sei quem pediu primeiro aí. Porque ficou no sistema, não sei se... Posso iniciar, então? Pode, Deise. Na sequência aí a Vanderleia e depois a Karina. Tá bom. Peraí, só um pouquinho, vou pedir para... Só um pouquinho aqui. Obrigada. O seguinte, essa sugestão do Renan, eu acho que a gente tem que levar muito em conta, sim, porque essa questão da pandemia veio a trazer muito prejuízo também nas políticas públicas em si, no geral, né? São muitas mortes, muito dano econômico, então eu acho que eu concordo com essa questão, porém, nós, enquanto... os serviços têm que ser muito bem estabelecidos, dialogados com a assistência social. Eu coloco a Diretoria de Proteção Social Especial presente nesse momento e com a questão do apoio e orientação junto aos conselheiros não os conselheiros, nas ONGs, né? Porque, de fato, a gente tem bastante dificuldade. Nós não temos esses serviços referenciados nos CREAS, nos CRAS, nós não temos um serviço, nós não temos as nossas vagas não são aceitas, a gente tem muita dificuldade, inclusive quando tem estudos de caso, que é muito urgente. Junto ao Ministério Público, a gente já teve negado muitas possibilidades, a gente não tem o respaldo dessas ONGs para as nossas demandas também. Então, isso também tem que ser levado em conta por essas ONGs que estão sendo questionadas nesse momento. É um momento difícil, é um momento que a gente tem que realmente fortalecer a política pública. Concordo plenamente com o Renan, mas também mas também tenho plena certeza que o relatório que a comissão fez está muito claro, está muito assim consistente e real, né? Então, por conta da pandemia mesmo e de toda a conjuntura social, política, econômica do país, que eu estou me colocando nessa posição de estar de acordo com o encaminhamento do Renan, mas com esse comprometimento das ONGs de estarem muito junto com a gente, principalmente aqui, me coloco à disposição enquanto diretoria, enquanto diretora responsável pela pasta hoje da Especial, para estar nesse momento dialogando com as ONGs e fazendo todo esse reordenamento que é extremamente necessário. A gente precisa que se readeque todo o serviço e que a gente tenha esse suporte também enquanto assistência social, enquanto referenciar ao CREAS, ao CRAS, toda essa questão que a gente tem dialogado, tem tido estudos de caso e não tem esse respaldo ainda. Então, assim, nesse momento, eu acho que a gente tem que observar essa nossa dificuldade maior, né? E se colocar
muito junto para tentar resolver essa questão o quanto antes, mas com esse respaldo e com esse comprometimento das ONGs também. Eu me coloco no comprometimento de ficar junto. Obrigada, Deise. Então, Na ordem de fala, Vanderleia, por favor. Então, bom dia a todos, né? E, assim, também tenho a fala da Deise e do Renan, né? Contempla o que eu ia me pronunciar. E para as ONGs, né? Nós que trabalhamos com ONG, não é fácil. E realmente essa questão do recurso pega muito forte, né? Então, assim, até pela pandemia, é tudo mais complicado. E essa questão também, plano de trabalho, plano, né? É assim, às vezes também quem faz o plano, né, não tem muita, às vezes, familiarização com suas, enfim, eu acho que precisa sentar todo mundo aí, né, e tentar fazer o melhor, porque sem o registro do Conselho de Assistência Social para essas ONGs agora, no momento, vamos dizer um termo assim, quebra as pernas. É muito complicado, né, mas, claro que a gente respeita totalmente os pareceres da comissão, né, toda a ação dos conselheiros que se debruçaram aí para estudar, né, os planos, enfim. Mas todos nós temos falhas, estamos aí para melhorar sempre. Obrigada, Vanderleia. Karina? Na verdade, alguns anos atrás já houve essa discussão, né, sobre esses equipamentos e teve toda uma discussão. A minha sugestão hoje é criar um grupo de trabalho, né? Acho que eu concordo também com a comissão que tem que ser analisado perante a legislação, como que está posto, porém a gente entende todas essas situações adversas que o Renan trouxe, que a organização vai sofrer sanções. Então, a proposta, assim, é tirar um grupo de trabalho para que essas organizações possam se adequar ou readequar à demanda, porque existem organizações com o mesmo perfil que conseguiram se adequar para que elas possam entender qual que é a logística, o que elas têm que se adequar realmente e dar um prazo, né, que seja, determine um tempo para que elas possam poder estar trabalhando essas questões, regularizando o trabalho dentro da organização e aí sim voltar a analisar. Acho que é isso. Obrigada. Passo a palavra para o André. Bom dia a todas e todos. Eu queria, assim, primeiramente, parabenizar a comissão, né, por trazer subsídios importantes para nós estarmos analisando, discutindo esse tema, que é um tema bastante complexo. Conforme a Karina pontuou, nós já discutimos esse assunto alguns anos atrás, não lembro se foi 2018, 2019, inclusive eu fiz parte também da comissão naquele momento. Trazemos algumas informações para nós pensarmos esse serviço. Lá naquele momento já nós sinalizávamos para a importância de se atentar ao serviço realmente da assistência social. Não está sendo discutido aqui, né, não cabe, né, a questão da importância da instituição no município. Isso não está em debate, não está em discussão, até porque as instituições prestam um serviço de relevância ao município, né? Como a comissão trouxe, né? Em sua maioria na área da educação, saúde, mas eu trago, assim, essa preocupação porque um primeiro momento que nós discutimos aqui na Secretaria da Assistência Social, quando nós dialogamos sobre esses serviços, reunimos aqui na gestão, juntamente com o secretário, os técnicos, né, das diversas pastas, para realmente entender e analisar essa proposta, né, esse fluxo que está tendo acontecendo. Então, assim, a minha dúvida sempre foi, a preocupação realmente era referente aos SEBAS, porque, queira ou não, conforme, né, o próprio Renan e a assistente social da CDD pontuou, né, a Vanderleia, que o recurso realmente, tendo esse impacto aí, isso vai sofrer realmente consideravelmente as instituições. Então, nossa preocupação é que as instituições não sofressem esse impacto financeiro. Por isso, nós questionamos e, né, a comissão trouxe aí esse respaldo no relatório, que é possível, é viável a instituição
conseguir os SEBAs por outra política da educação, saúde. E aí eu queria, assim, na minha fala, eu sei que a Larissa trouxe aqui informações que não é possível. Eu queria entender melhor, não sei se a Larissa pode ou alguém explicar por que não é possível, Larissa, e se de repente tem algum documento que fale dessa não, porque senão traz uma divergência, assim, de informação, né, do que a comissão trouxe, da possibilidade de ter os SEBAs por outra política, e a informação da instituição que não sei se é do impedimento legal ou é da dificuldade apenas. Aí eu não entendi como for. E ressalta, assim, o que a Deise pontuou, que nós da gestão ficamos, assim, à disposição e queremos contribuir para que realmente não haja impacto nessas organizações, mesmo com o serviço preponderante na área de educação, saúde, mas atende usuários do município de Foz do Iguaçu. Então, isso nós somos solidários a essas ações. Então, sim, o que precisar, o que depender, eu me coloco à disposição, mesmo não sendo conselheiro, para apoiar nesse sentido, para que as organizações não sofram impacto, mas elas consigam converter aí os SEBAs na respectiva área, seja educação ou saúde, mas que elas não sofram e possam ter essa transição. Eu e o Renan, que tem um conhecimento jurídico, né, Renan, de poder apoiar, de repente, na possibilidade da transição dos SEBAs, da assistência para a educação ou saúde, conforme for o caso, mas que a gente possa apoiar, sim. Eu fico à disposição, não voto porque não sou conselheiro, mas tem subsídios aí. Eu acho que eu queria só ressaltar e adentrar essas questões. Não sei se o Renan ou alguém pode ajudar, se há algum impedimento legal para não ter prejuízo, mas realmente ressaltar o trabalho importante aí da comissão e da importância e relevância das instituições no município, e ficamos à disposição aí das instituições do Conselho. Obrigada, André. Só para a gente organizar o debate, o André fez algumas questões para a Larissa e para o Renan, pelo que eu entendi agora por último, mas tem algumas pessoas inscritas e acho que é importante as pessoas terem aí o espaço de voz, e na sequência a gente faz o bloco de respostas, pode ser? E aí a Larissa e encerra, né, porque eu acho que a gente também tem ainda 2 outros pontos de pauta e precisa dar encaminhamento. É um ponto bastante delicado, bastante importante, por isso acho que a gente tem que ouvir todas as pessoas e respeitar aqui a ordem de fala, né? E na sequência, acho que a Larissa pode responder ao André, que é uma pergunta bem pertinente. Não sei se eu travei ou se alguém travou aqui. Continua? Beleza. Então, agora a palavra é Jackson. Oi. Bom, realmente é muito importante todas essas questões e precisam ser tratadas realmente com esse olhar mais específico, né? Justamente em vista dos desmontes, né, das políticas públicas, né? E como foi comentado, já não era de hoje que a gente vinha discutindo e comentando sobre esses temas. Hoje ficou um pouco mais evidenciado, talvez, com esse olhar jurídico do Renan, o impacto financeiro em cada instituição, e isso né, vamos dizer assim, o dominó que isso vai causar, né? Então, realmente precisa ser muito comentado. E aí eu venho uma questão. Existe daí, junto com o que a Deise falou, a possibilidade de realizar o congelamento dessa decisão, não sei se esse é o tópico em si, e reestruturar e propor um novo serviço que seja, vamos dizer assim, que esteja de acordo, que possa atender e suprir essas necessidades, justamente para que a gente vá contra essa questão de desmantelamento, certo? Uma vez porque não é de hoje que vem isso. Então, essa regulamentação e todos esses processos vêm para regulamentar e reorganizar o serviço. Tudo bem. Porém, não lembro quando foi feito esse estudo de cuidado e detalhamento que nós estamos tratando hoje. Né? E aí vem essas duas perguntas. Se há essa possibilidade, ou se a proposta é realmente de favor, vamos dizer assim, de manter por mais de um ano e que se apresente uma proposta viável
para que a instituição continue na área de atuação ou que faça a migração correta. E aí nesse caso, chamar todo o poder público daí para estar discutindo, né? Eu não sei se realmente é essa a questão. O Renan sugeriu que ficasse, que o parecer seja positivo. E aí vem outra questão. A comissão também fez um trabalho de se atender à legislação. Então, há a possibilidade do congelamento, tendo em vista que nós temos subsídio para isso, que é a questão pandêmica. Acho que é isso. Obrigado. Oi, gente. Eu me inscrevi a título de fazer algumas pontuações no sentido de que eu já disse, né, sobre esse debate que é bem importante. Assim, primeiro eu queria falar sobre o papel do conselho, que eu acho que todo mundo sabe, mas como todo óbvio ultimamente, é preciso dizer de novo, né? O conselho tem o papel de fiscalizar serviços da sua respectiva área. Quando a comissão analisa os planos de ação, ela faz uma análise sobre o serviço solicitado. Para todas as organizações, a gente vai na legislação, como todo mundo já sabe, e faz essa análise, procura saber como funciona, que tipo de serviço é esse. Qual o procedimento da comissão? Então, analisar esse documento, fazer um ofício de análise, item por item, como a maioria de vocês recebeu já, e sabe como é, e pedindo esclarecimentos, pedindo mais informações, pedindo mais subsídio para que a comissão consiga entender o desenho desse serviço na organização. Isso foi feito com todas as organizações, não só as que executam esse serviço de média complexidade, atendimento à família e pessoa com deficiência, idosos, né? Então, eu acho que isso é um procedimento padrão. Este foi, sim, um processo, eu gostaria de discordar com uma pessoa, alguém, não me lembro quem foi, que disse que não houve orientação. Foi um processo pedagógico de orientação, de responder ofícios, de pedir mais informações, e que foi moroso, foi complexo, e foi distinto de todos os anteriores realizados dentro desse conselho, pelo que as próprias organizações nos deram retorno. Eu posso estar enganada, mas a gente tem ouvido de muitas organizações, de vários serviços, que antes não houve esse diálogo, essa orientação. Basicamente, me desculpe o termo, mas a gente fez basicamente uma assessoria com várias organizações, de desenhar o serviço, de discutir isso com com o auxílio do secretário executivo, que é o Valtenir, que tem uma experiência vasta na área, sempre disposto, sempre auxiliou a comissão em vários membros, não só a coordenadora, eu também sempre acompanhei, as outras pessoas também já citadas. Acho que essa é uma questão. Além da resposta da análise, de orientação, de pedir maiores informações, a gente ainda abriu a possibilidade de debate, de uma reunião, das organizações participarem da reunião da comissão, tirarem suas dúvidas, orientar, desenhar e mostrar que serviço é esse que ela está pedindo inscrição e que a gente precisa entender. Em alguns casos, e eu acho que as pessoas que nós conversamos, nós somos muito transparentes, e a gente há de concordar com isso, não foi possível encontrar esse serviço, né? O serviço, como o André falou, todo mundo já falou, está no relatório, é de suma importância o serviço, né? Aí a gente não tem como dizer que não é. Porém, o serviço para o qual duas OSCs específicas pedem a inscrição, ele não é identificado, ele não é possível, né, ver esse serviço. Quando a gente faz alguns questionamentos basilares do ponto de vista da assistência social, a gente percebeu que, então, né, cadê esse serviço? Aí eu volto no princípio da minha fala. Se eu vou fiscalizar um serviço que é na assistência e ele não está ali, o que eu vou fiscalizar, então? Então, é a percepção de que esse serviço não está sendo executado, né? Então, voltando no tempo histórico, essa situação, como alguém já falou, acho que foi a Karina, já foi levantada em 2018. Essa legislação do SUAS, ela é recente, mas ela também é anterior a 2018. Então, vamos dizer, a grosso modo, uma meia-culpa entre as organizações e talvez o poder público de não dialogar sobre esses fluxos, pode ser, mas chegamos a um ponto de um relatório analítico e de diálogos que a gente não identificou o serviço.
o que eu vou fiscalizar? O Ministério Público vai perguntar, qual serviço vocês fiscalizaram? Como ele funciona? Eu vou dizer, não, a gente fiscalizou, mas a gente não encontrou. E aí eu vou dar o parecer positivo para um serviço que eu não encontrei, sabe? Eu concordo plenamente com a fala do Renan, com a fala do Jackson, da Deise, que fez aí uma ponderação muito importante. Mas, assim, como é que a gente vai fazer, enquanto comissão, pensando, né, no trabalho do conselho, que é fiscalizar o serviço que executa, se não tem o serviço? Né? Inclusive, aqui eu tenho certeza que tem pessoas que estudam e que trabalham nesse âmbito, que também são críticos à manutenção de inscrição nos conselhos para garantir recursos financeiros. Né? Então, assim, eu gostaria de problematizar isso e de fazer entender que aqui temos um parecer de uma comissão que não teve por onde. Não teve outra forma além dessa, tanto que algumas organizações foi possível extrair, compreender, o serviço estava ali. Mesmo sem o fluxo ideal, mesmo sem as condições ideais, o serviço estava ali e foi aprovado. Então, é muito doloroso para a gente escrever desfavorável, sabendo da importância do serviço, porém ele não é na área da assistência. Assim como a educação disse lá, não, para vocês se inscreverem na educação, vocês não podem ser restritivos, a política de assistência social também, para inscrever um serviço, ele não pode ser restritivo. Como o relatório cita, nas duas organizações, os usuários são atendidos quando eles já estão matriculados, isso é restritivo de atendimento. O SUAS é para quem dele necessita e não pode ter uma restrição ou um critério nesse viés, né? Essa é uma questão. Outra questão é que eu acho que é importante responder a Larissa quando ela fala que não foi informada sobre o indeferimento. Larissa, ainda não foi aprovado, a discussão está sendo feita, e aqui só é indeferido quando esse conselho disser favorável ao parecer da comissão. Se o conselho disser não favorável ao parecer da comissão, não será indeferido. Por isso, a organização ainda não foi comunicada, tá? O ofício só pode ser emitido depois do parecer do conselho, que é a voz do conselho que vai direcionar. O parecer da comissão é quem analisou, estudou mais a fundo, e por isso traz aqui para ver se os outros concordam. Então, a gente vai ter outros encaminhamentos. Desculpa me estender. Acho que aproveito a ocasião aqui, junto com a Vânia, enquanto comissão, de que nosso posicionamento é o do parecer, acho que de todos os membros da comissão também, e aí esse debate contrário pode vir a surgir um outro encaminhamento para o momento do voto, tá? Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar, desculpa me estender. Na ordem aqui, eu tenho o Valtenir, depois o Renan, depois o Jackson. Eu não escrevi ali, mas eu vi que o Renan tinha pedido antes do Jackson, tá? O Valtenir vai falar por aqui também, que a gente está só com um microfone. Bom dia, novamente. Bom, é de conhecimento de todos, pelo menos da maioria, né, que eu estou aqui desde fevereiro, enquanto secretário executivo do Conselho. E uma das atribuições da Secretaria é justamente assessorar as comissões quando da discussão dos assuntos que são pertinentes a cada uma. Quando se iniciou esse trabalho de avaliação e até de recepção de novas inscrições, diversas vezes foi demandada a Secretaria parecer ou emitir opinião sobre os critérios para a escolha, né, para a inscrição. E sou tranquilo em falar para vocês e para todas as entidades que o que a comissão está apontando aqui é só o começo. Que se a comissão fosse, entende? É claro que a opinião da Secretaria Executiva é sempre uma opinião que pode ser recebida ou não, né? A comissão tem essa liberdade e é claro que os membros que representam aqui no Conselho também têm o poder de voto. Mas se for levar pela legislação, pelos critérios estabelecidos, grande parte das entidades que hoje são inscritas enquanto entidades de assistência social não deveriam estar inscritas. Porque não obedece à legislação desde que ela foi aprovada lá nos anos anteriores. Então, assim, é uma falta de atenção muito grande do gestor, entende, de cada organização do Estado Civil, em olhar o que é a lei, qual é o decreto que está exigindo e como é que eu tenho que me adequar. Ninguém é obrigado a atuar na assistência social, ninguém é obrigado a atender, entende, na saúde e na educação. Quando eu, enquanto gestor, enquanto instituição, faço a opção de atuar numa determinada política, eu tenho que seguir aqueles critérios, eu tenho que me adequar àquilo. Então, o que está colocando hoje em jogo é o Conselho dizer, não, nós vamos manter uma inscrição daquilo que não existe, daquilo que não funciona. É essa proposta que estão sendo discutida, de certa forma, e, por outro lado, a comissão tem a obrigação, entende, não só, né,
legal, né, mas do compromisso ético com o próprio serviço, com a própria execução da política. Como que eu posso opinar pela manutenção de uma inscrição daquilo que não existe? Esse é o grande problema que a gente está enfrentando. E a gente entende o trabalho que as organizações da sociedade civil fazem. Também demanda a Secretaria algumas orientações, o próprio Instituto Acta diversas vezes veio aqui, tive a oportunidade de sentar e orientar naquilo que a própria Secretaria Executiva tem quanto atribuição. Mas não dá para fechar os olhos. Não é um problema da pandemia. Esse problema não está estabelecido agora. Houve erros no passado? Pode ter havido erros no passado. Nós não temos aqui, para avaliar o que foi feito ou deixou de ser feito no passado. O fato é que a comissão identificou uma situação que não pode perdurar. Como que vai ser superado isso? Bom, aí é uma discussão, né, que os representantes têm que tomar, mas considerando esses elementos, né, que é a posição da comissão em relação àquilo que não existe, que não conseguiu identificar. Não é uma questão de ajuste, que está faltando alguma atividade, ou que está faltando um profissional. Seria diferente a discussão. Não se trata disso, entende? Então, é um problema de limite. Até onde que o Conselho, enquanto órgão fiscalizador da política, permite que isso? Tem consequências? Tem. Essas consequências eram sabidas. Né? Enquanto gestor, enquanto organização, a gente sabe dos limites nossos, onde eu vou atuar. Qual é a minha missão? Qual é o meu foco? É educação, é assistência, saúde, esporte, enfim. Porque a gente percebe que, na verdade, algumas querem tomar conta de tudo e não conseguem fazer nenhuma e nem outra. Poderiam fazer? Podem, não é nenhum, né? Mas tem que ser feita adequação. Se eu vou atuar na educação, quais são os meus critérios para atuar na educação? Na saúde, quais são? E eu tenho que atender isso. Ou nós não vamos exigir, vamos fazer um jogo de compadrio. Não. É possível adequar? A gente vai, né, fazer a adequação. Não é possível adequar? Então, se impõe um limite. Qual é o limite que o Conselho está, né, disposto a manter ou a romper? Então, do ponto de vista da Secretaria Executiva, eu acho que tem problemas maiores ainda pela frente, que essa comissão está aguardando, na verdade, superar essa fase de análise, para depois entrar em outros critérios, mas eu faço um apelo aos dirigentes das instituições. Olhem a legislação, que não é nova, que é antiga, interprete ela, busquem assessoria, consultoria, se não conseguem fazer por si, né, porque às vezes a gente lê e não consegue compreender a verdadeira intenção daquele que escreveu a legislação. Então, busque consultar quem pode, né, ser consultor ou assessor e se adeque, atenda aquilo, para a gente não correr o risco de logo um mês ou 2 meses para frente a gente ter um outro problema de instituições que hoje estão inscritas como entidade e que vai ser negado o registro, vai ser cancelado, porque não atende os requisitos daquilo que está na lei. Que está na lei e que não é nova. Então, é só esse pontuar da Secretaria Executiva que a gente está, entende, a todo, no nosso horário, seja online, seja presencial, se as instituições precisarem, só que não se trata de assessoria. A Secretaria Executiva do Conselho não pode fazer assessoria às entidades, não é esse o papel nosso. A assessoria nossa é para as comissões, mas a gente não vai se negar a passar informação, entende, a opinião, como a gente sempre procurou colaborar e ajudar quem queira que precise. Renan Jackson, depois Daisy. E aí eu encerro esse primeiro bloco para poder responder. Se o Renan conseguir já responder a fala também do André. Bom, gente, uma vez, enquanto eu estava presidente do conselho, eu ouvi a seguinte frase, que nós, nas nossas decisões, nós decidimos quem vive e quem morre. E uma outra que muito me marcou, enquanto nesses períodos aí de conselho, foi que quando a gente tem um problema numa cidade, a gente não destrói todos os prédios para começar do zero. A gente reconstrói. Aos poucos vai adequando o que ela tem. Nesse sentido, que eu queria falar que em nenhum momento aqui eu me posicionei contra o parecer da comissão. Entendo até que é isso, mas o que a gente tem que falar é de modulação de efeitos. Modulação de efeitos, que é entender o impacto das nossas decisões econômico, financeiro, no dia a dia das organizações, o que isso vai refletir ao município, tá? Então, assim, deixo claro que não é contrário ao parecer da comissão, mas é pensar numa modulação de efeitos. Isso a gente vê, em outras palavras, né, é saber entender como que a decisão vai afetar, né, medir o que ela vai afetar ou não em prejuízo à sociedade. Modulação de efeitos é um termo jurídico. Fora isso, eu queria reforçar que hoje, exatamente na data de hoje, entrou em regime de urgência, já estava tramitando no Congresso Nacional, mas agora entrou em regime de urgência, a PLC 134/2019. Sugiro que anotem.
Proposta de lei complementar 13... Desculpa, cortou aqui, Renan, só repete o número, por favor. Proposta de lei complementar 134/2019. Essa lei complementar, ela vai regular os SEBAs, lembrando que o SEBAs é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nas áreas de assistência social, educação e saúde, tá? Então, essa PLC, ela vai vir a regulamentar os SEBAs, ela entrou em regime de urgência, vai tramitar agora de uma forma mais rápida. Ela está com o deputado Márcio Bertagnoli, que é do estado de São Paulo, se me falha a memória, do PSL, também se não me falha a memória. E é bom que as organizações acompanhem esse trâmite. Quanto a isso, essa lei, ela vem regulamentar todos os critérios para SEBAs, provavelmente vai falar dessa questão de transição, e provavelmente até o final do ano, ou até o início do ano que vem, essa PLC seja aprovada. Então, aqui vai mudar muita coisa. Quanto à questão da pergunta do André, por mais que não tenha ali documento da organização que comentou ali, mas eu respeito muito o escritório que fez, que é o escritório da doutora Rosângela Moro, que é um escritório renomado na questão das organizações do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, como se desejarem nomear, que é o advogado, que é o escritório também que dá assessoria à Federação das APAES, que são mais de 3.200 APAES no Brasil inteiro. Eu entendo, e isso, o SEBAS, ele tem um banco de pareceres no site, tá? Que não há transição, que seria ideal, a organização teria que fazer um novo, não sei, tá? Eu estou supondo. A organização teria que fazer um novo pedido na área, seja da saúde, da educação, tramitar esse novo pedido e conseguir essa concessão nessa nova área, tá? Os efeitos que isso vai gerar, se ela vai ter que recolher, se tem uma transição, não tem que analisar o caso concreto, tá? Mas ali, partindo do princípio, eles já foram orientados pelo escritório ali da Rosângela, nesse sentido que não há uma transição, é bem possível que isso venha impactar sim e muito, reforço. São 36,8% da folha de pagamento. Só que no caso da Guarda-Mirim, exemplo, 1.300.000 por ano, tá? Então, assim, tem que ser estudada essa transição, dado esse período. Reforço, não é uma questão de ir contra o parecer. Eu acho que a comissão pode sim fazer, e o conselho, uma modulação de efeitos disso daí, pode sugerir um prazo, né, para adequação, alguém pode pedir vistas do processo, a comissão pode retirar de pauta. Existem vários mecanismos também, para além da pandemia, além da regulamentação da orientação do Conselho Nacional de Assistência, né, dessa questão da parcimônia nesse período de pandemia, mecanismos que os conselheiros e conselheiras podem utilizar para não fazer isso de pronto, e sim trabalhar. E eu sei que realmente é cansativo, no CMDCA a gente também pega na mão praticamente de organizações, pega no colo, para nem dizer na mão, para falar o que elas têm que fazer, a gente faz isso, e esse é o papel do Conselho, infelizmente, e foi o papel das organizações durante muito tempo, de levar também o serviço público, e aí vamos resgatar desde o tempo das Santa Casas, até passado recente, que as organizações do município sustentaram muito a política da assistência social. Infelizmente, não estão orientados da forma correta? Não estão, mas vamos tentar adequar, né, enquanto o barco navega, e não de outra forma, né? Não dá para a gente desconstruir toda uma cidade e começar a construir do zero. Eu acho, e volta, gente, a gente decide muito aqui a política pública, o Conselho tem um poder imenso nas mãos, e essa decisão de hoje podem ter certeza que ela vai refletir e reverberar por muito tempo. Obrigada. Jackson? Bom, novamente, né, não é de hoje que já vem sendo tratado todas essas regulamentações, os apontamentos que a comissão realizou realmente é correto, certo? A questão aqui é justamente de encontrar a melhor opção, a melhor saída. Bom, a entidade não está regulamentada dentro da área da assistência social. Ok, a decisão, independente da decisão que for votada no conselho, ela pode recorrer e aí talvez, não sei, chamar, já que a DEISE se disponibilizou, para fazer um estudo mais detalhado e trazer uma proposta de reordenamento da instituição dentro do serviço. Talvez essa seja não sei, os próximos encaminhamentos da instituição.
A minha questão na questão do congelamento, né, ou de fortalecer essas ações é justamente se possivelmente vai ser feito isso, vai ser apresentado um novo projeto dentro da regulamentação correta, como comentado pelo Valtenir ali, e acho que, na verdade, comentado pela Mabel e reforçado pelo Valtenir, e realmente eu concordo. Não é de hoje que a gente vem discutindo sobre as regulamentações, e esse momento, uma vez ou outra, iria chegar, e está chegando no Conselho, e não é de hoje, né? E aí tem esse ponto em si. Eu ainda estou muito indeciso sobre se vai, primeiramente, se manter a decisão da comissão, e foi reforçado várias vezes esse processo, ou se vai ter uma outra proposta mais definitiva em relação a isso. É só um apontamento daí. Porque, assim, se a instituição pretende regulamentar e reorganizar, que apresente uma regulamentação e uma reorganização nesse caso. Eu não sei se está claro esse entendimento. Ou se é eu que não entendi correto qual é o caminho das decisões atuais aí, das falas, né, que já aconteceram. Só passar a palavra para a Deise, daí a gente já discute o encaminhamento. A Deise é a última inscrita e a gente já pode encaminhar, pode ser? Deise? Obrigada. Concordo com o que o Valtenir falou sobre que e a Karina e muitos outros, que essa é uma questão já antiga. Eu participei de todos os debates e tal. Tiveram resistências das ONGs, sim, para readequar, para estar dialogando, tiveram muitas. Por isso que eu falei, teria que ter o comprometimento das ONGs para, de fato, resolver essa situação. Não concordo com o Valtenir quando ele diz que não é uma questão de pandemia. Não é uma questão de pandemia, todos os serviços que não estão adequados na assistência, porque são debates anteriores. Mas hoje a questão da pandemia é muito maior. Por mais que a gente tenha vacina, as mortes continuam, os contágios continuam, os serviços públicos têm que ser repensados, né? Toda a normativa, acredito, porque durante 2020 nós tivemos uma diminuição, subnotificações na segurança pública, mas notícia de fato chegou até nós, ao Conselho Tutelar e muitos outros atores da rede de garantia de direitos, das violências que aumentaram. O próprio judiciário parou a medida socioeducativa por 8 meses. Então, a pandemia trouxe, sim, novos desafios para o serviço público, para o sistema de garantia de direitos, e a gente ainda vai ter por muito tempo, porque essa pandemia não vai acabar tão fácil, apesar da vacina. Então, o problema da pandemia é maior, sim, e eu acho que por conta disso, principalmente, e o que o Renan falou está correto, tem uma série de outros encaminhamentos que podem ser feitos, mas a pandemia ela é muito maior do que tudo isso. E por conta disso, que eu acredito que, assim, pode ser um serviço dentro das ONGs, voltados ao referenciado no SUAS. Acredito que nesse momento a gente tenha que sobrepor isso, sim, e dar não é desfazer todo o estudo e todas as orientações, que eu sei porque eu participei também de todo o processo da comissão, e a comissão foi muito séria, muito esclarecedora, buscou conhecimento, e está muito correto. As ONGs têm, sim, seu papel de fazer a meia-culpa, e que desde 2018 e antes até, não se dispuseram a olhar para o que é o SUAS. Dentro das orientações ainda não se colocaram, não perceberam que as ações que algumas fazem não está referenciado no SUAS, não está referenciado na assistência social, e não abriram as portas para poder dialogar sobre isso. O meu encaminhamento é que tanto que as ONGs se comprometam, não é continuar fazendo equivocadamente e que não tenha
a referência no SUAS dessas ONGs, é que a gente dê um prazo, sim, e que isso seja com o comprometimento das ONGs e nossa, eu me coloco à disposição para estar junto, mas que a gente dê um prazo para que reordenem o serviço, não é nem readequar serviço, é reordenar serviço dentro da assistência social. E assim, estabelecer um prazo, e é o último, entende? Porque assim, aí sim, não tem nem como discutir que existe pandemia e que é maior do que tudo se as ONGs não se comprometerem, né? Eu coloco isso porque, de fato, a gente tem que olhar para toda a rede do sistema de garantia de direitos e os serviços públicos de uma forma diferenciada agora, porque existem diferenças nos fazer, existe diferença no olhar, existem essas diferenças por conta que a gente está no meio de uma pandemia e não vai parar tão fácil e vai ter outras por aí. Então, a gente vai ser obrigado a olhar, não seja hoje ou depois, de novo para essas normativas socioassistenciais, né? Porque, de fato, a gente não tem respaldo das ONGs e, durante a pandemia, a gente não teve retaguarda dos territórios também, e uma série de questões por conta que os postos de saúde pararam de atender, as cirurgias eletivas pararam de atender, a educação parou de atender, a gente se voltou mais para outras questões mais urgentes e reduziu algumas ações no próprio serviço de assistência social, né? A gente, como conselheiro, acompanhou isso, então acredito que é possível sim fazer esse encaminhamento que o Renan fez, talvez menos, não um ano, talvez menos, né? Mas o meu encaminhamento é assim, é dar um prazo curto, porque o que a comissão escreveu é muito real, e o que o Renan falou também, acredito que para conseguir o SEBA de novo vai ter que começar do zero, e para começar do zero com toda essa questão da pandemia, vai ser muito difícil ter um novo trabalho, né? Então, o meu encaminhamento é esse, é dar um prazo, estar junto, e não sendo possível, e aí sim a gente negar, mas não é uma readequação de serviço, é um reordenamento para que seja referenciado na assistência social, seja referenciado no SUAS e de uma forma correta. Daí, sim, eu me coloco à disposição e a equipe aqui para estar dando esse suporte às ONGs. Obrigada, Deise. Eu acredito que nós já estamos refalando algumas coisas, né, enquanto coletivo, assim, já ficou muito explícito que o parecer da comissão está coerente, é isso mesmo, e na mesma borda, né, na mesma proporção, essa dificuldade, né, desse efeito cascata ou dominó, como o Jackson e Renan colocaram nas expressões aí, de cancelamento da inscrição dessas organizações, em específico estamos falando de 2 organizações, 3, né? Viva Bia, mas eles não manifestaram, né? Então, a gente entendeu como desistente do serviço, porque não responderam mais o ofício, não fizeram mais nenhum contato após a reunião com a comissão, então, por isso digo 2, né, interessadas em executar o serviço. Isso, Viva Bia. Essa não respondeu para a gente, Jackson. Então, gente, a título de encaminhamento, tá? O parecer da comissão, como vinha sendo colocado, a gente faz de acordo com a reunião. Então, na reunião a gente discutiu todos esses e está ali no relatório. Mas para a gente votar diante das questões levantadas, que são muito importantes, eu sugiro que a gente vote ali os primeiros favoráveis, que não houve nenhuma consideração, para a gente já poder encaminhar e não ficar brecando isso. Na sequência, os desfavoráveis, e a gente vai votar o parecer, porque ele está posto, pelo que eu entendi, né, a comissão não vai retirar o parecer,
E eu gostaria de fazer uma consulta às pessoas que fizeram falas de um encaminhamento alternativo ao parecer da comissão, de que elaborem uma proposta, a palavra foi prazo, né? 1 ano, menos tempo. Então, qual é a proposta que o Conselho está dando em alternativa ao parecer da comissão que já está posto? Então, isso a gente, enquanto comissão, não vai fazer, então sugiro que a pessoa faça a proposta para a gente poder votar parecer da comissão e a alternativa do parecer da comissão com a proposta concreta, para a gente poder encaminhar da melhor forma. Pode ser? Jackson, quer falar? Pode falar. Não sei se está levantando a mão 2 vezes. Oi, sim, desculpa, é que a minha mão não está baixando, mas agora eu levantei de novo. Só sobre a Vivabia, se não me engano, na avaliação de 2019, já foi levantado esse questionamento, essa fala com eles, e na época eles realmente deixaram de conversar, mas eles realmente deixaram claro que eles não exerciam serviço dentro da área da assistência social. Eles já não tinham mais interesse em estar realizando naquele momento. Eu não sei hoje como está a instituição. É só deixar claro isso. E eu não sei, assim, primeiro voto o parecer da comissão, né, como pressuposto, e é claro, a entidade ela tem uma data para se manifestar. Eu acredito que seja 30 dias, me corrija se estiver errado. E dentro desses 30 dias ela poderia realizar já essa proposta de readequação do serviço, e daí, se for assim, poderia se manter o relatório da comissão e aqui se apresenta em 30 dias, né, as manifestações que a instituição pode estar conversando e orientando daí, e sugerindo, né, não sei. Certo, só por partes, então. Da Vivabia, o mesmo aconteceu dessa vez, tá? Isso tá lá no nosso relatório. Eles marcaram uma reunião com a comissão orientou e não entraram mais em contato, não responderam mais ofício, e na própria conversa o que foi perceptível foi que eles realmente entenderam, então, que não fazem, então, que não é interessante, vamos dizer assim, a comissão não teve nenhum material mais, nem correção, nem pedido de orientação, nem um retorno. Então, é por isso que não tem nenhum encaminhamento. Assim como foi, talvez, lá em 2019, e se arrastou inscrito um serviço que não existe, ficou inscrito esses 2 anos aí, né, como você bem colocou. O Valtenir quer fazer só uma explicação referente ao recurso que você falou, né, a organização pode entrar com recurso, ele vai explicar aqui. Só para que todos tenham ciência, se aprovado, digamos, o parecer da comissão desfavorável, ou seja, pelo indeferimento do requerimento de manutenção da inscrição, vai sair uma resolução cancelando a inscrição, logicamente. Do comunicado que a Secretaria, o Conselho, enfim, fizer à entidade, ela tem o prazo de 30 dias para recorrer junto ao Conselho Estadual, né, que é o nível de recurso, digamos, em relação à decisão da inscrição do Conselho. Então, tem esse prazo ainda para poder qualquer coisa fazer. Se a entidade não recorrer, por exemplo, que é a opção dela, ela pode, digamos, amanhã entrar com um novo pedido de inscrição do serviço, desse ou de outro que ela queira, não necessariamente esse, pode ser, de repente, que ela identifique, olha, a gente realmente não estava fazendo isso, mas a gente quer fazer aquele outro. A comissão vai estar aberta, vai ter o prazo aí dos 30 dias para análise, vai submeter ao conselho, a qualquer momento entende o serviço de novo. Então, a inscrição, ela não tem vencimento, ela pode ser cancelada a qualquer momento, e a qualquer momento a instituição pode inscrever um outro serviço. É só para terem claro essa questão. Uma do recurso, que cabe recurso da decisão do conselho, tem prazo para isso. E o segundo, que a qualquer momento ela pode fazer um pedido a uma nova inscrição. Ficou explicado? É que no caso, ali a questão do SEBAS, ele não vai perder o SEBAS já amanhã, no caso, né? Depois de aprovado. Ele tem um tempo ali de reorganização ainda? Jackson, desculpa te interromper. Não, a interpretação mais restrita que tem, que seria a mais correta a se fazer, é que a partir do momento que ela perde o registro, ela já começa a fazer o recolhimento no momento, que ela guarde ou retenha esse valor, porque a Receita vai pedir a partir do cancelamento do registro. Tá? Tá.
Certo. Existe uma proposta de redação feita pelo Renan ali. Eu quero só fazer a leitura, como a gente pediu a redação proposta, né? Em alternativa, a única pessoa que pôs uma alternativa ao parecer foi essa. Então, está escrito: as organizações de sociedade civil com pareceres desfavoráveis terão até a próxima reavaliação anual para adequarem e reordenarem seu serviço sob pena de cancelamento de registro. Esta é a proposta. Eu entendo que, então, na próxima... É um ano, então, né, para se readequarem. Desculpa, fevereiro, de acordo com a resolução 01, né, perdão. Eu li anual e já fui direto no ano aqui. Então, essa é a proposta, seria até fevereiro para se readequar. Não sei se é necessário fazer a defesa da proposta, se vocês já estão contemplados com a proposta, e, enfim, essa é o que foi colocado. Eu tenho uma dúvida, é a questão desses 30 dias? Se puder compartilhar. 30 dias? 30 dias do quê, Deise? Não teria 30 dias para... De curso? Não, é assim, como o Valtenir estava explicando antes, a gente vai encaminhar, vai virar uma resolução aquilo que a gente votar aqui hoje. Digamos que nós, enquanto plenária, vamos votar no cancelamento. Então, vai ser publicada uma resolução de cancelamento em diário oficial e vai ser oficiada a organização dizendo, olha, seu serviço foi cancelado. Com isso, o Renan explicou que automaticamente, né, juridicamente, já vai cancelar os SEBAs e começa a contar. E com isso, automaticamente, a organização pode, a qualquer momento, inscrever um serviço né, ordenado e identificar no plano de ação como outro. Pode ser um serviço de convivência, pode ser qualquer outro serviço da assistência e se inscrever, né? Isso para geral, digamos assim, né? Qualquer organização, a qualquer momento, que execute, que tenha um plano estruturado, pode se inscrever no conselho. A minha dúvida é só assim, porque não se trata de uma readequação, né? De acordo com o parecer da comissão, não existe serviço nessas organizações. Então, a proposta ali, né, de reordenar ou de readequar, me deixa bastante em dúvida, porque não tem um serviço para eu adequar. A gente identificou que não tem um serviço. Então, seria inscrever um serviço, né? Mas, enfim, eu não sei. Como não é a minha proposta... como é uma contraproposta, eu deixo que as pessoas façam as defesas, né? Há alguma outra proposta, além daquela? As pessoas que estão fazendo debate se contemplam na proposta elaborada pelo Renan? Para a gente poder encaminhar, né? A votação. Não. Ponderando tudo, apesar da pandemia e tal, eu me coloco à disposição das ONGs, sim, mas eu acredito que todo esse reordenamento, ele precisa ser feito se as ONGs de fato quiserem, porque até o momento não quiseram fazer um serviço dentro do serviço, dentro da assistência social. Então, eu não concordo. Eu acho que a pandemia é um fator muito principal, mas ouvindo todos vocês, eu acho que a gente teria mesmo que estar à disposição das ONGs, mas a partir do momento que elas tenham que escrever um novo serviço. Perfeito. Elaborando aqui todas as falas e revendo a minha própria fala, tá bom? Ok. Então, a título de encaminhamento, temos aqui como é que a gente vai organizar a votação, tá, pessoal? Vamos colocar ali a votação do parecer, OSC por OSC, e os contrários, né, se manifestem, por favor, de forma a gente poder identificar, se puder por escrito, para a gente poder, né, ter a quantidade de votos contrários e abstenções, porque existem duas propostas em tela, e acho que é muito importante todos os conselheiros participarem da votação com bastante entendimento. Podemos começar do início da tabela, então, e quando chegar nos desfavoráveis, a gente coloca a contraproposta na sequência para votação.
Jackson? Não, eu tô com a mão levantada? Tá. Não, então, a mão para mim não aparece levantada, desculpa. Se você puder baixar para mim aí, eu não tô com Tá bom. essa opção de baixar mais aqui. Tranquilo, então. Então, a gente vai somente conselheiros, ok? Nós temos algumas outras pessoas aqui na sala do Meet que não são conselheiros. A gente faz a conferência com a lista de presença, mas os votos computados são somente dos conselheiros. Então, por favor, identificar quem é o conselheiro votante. Na presença de titular e suplente, somente titular, tá bom? Valtenir, você pode subir para a gente começar do começo da tabela a votação? Mabel, posso só fazer levantei a mão ali, só fazer uma... Desculpa, eu não tinha visto, pode falar. Só fazer uma consideração ali, deixar claro também que dentro dessas 3 eu não tenho nenhum tipo de vínculo com elas ali, as desfavoráveis, mas o meu receio é que realmente quem esteja ali acompanhando do profissional, técnico, enfim, não sei, não esteja imaginando o impacto, ou não tenha o conhecimento do impacto que isso vai causar na organização, tá? Às vezes a pessoa que participa do conselho não é que está vinculada ao SEBAS. Então, eu acho assim, só reforçar, tentar um outro contato com uma outra pessoa. Eu sei que é pegar na mão, eu sei que é pegar no colo, mas talvez a pessoa não esteja entendendo o que isso vai impactar na organização. Então, essa é a preocupação. E assim, eu acho que se for o caso, eu fiz ali não sou conselheiro, não sou nada, eu fiz uma sugestão de encaminhamento, se vocês entenderem que a inscrição de um novo serviço complementa o encaminhamento, se entenderem assim, colocando também que é a inscrição. Mas só reforço, eu tenho um grande receio do problema que isso vai gerar para os atendimentos, para a organização e para o município. Obrigada. Assistente social da FEAPaz levantou a mão, tá? Assim o nome para mim. Eu vou passar a palavra, então, antes da gente começar a votação. Lembrando que depois que a gente iniciar a votação, a gente encerra as falas, tá bem? Por favor. Gente, bom dia. Meu nome é Josi, sou assistente social aqui da Federação das APAES. Né? De certa forma, eu tenho vínculo com algumas dessas entidades, né? A gente presta, a Federação das APAES do Paraná, ela presta assessoramento para algumas dessas entidades, e a gente está no processo de reordenamento dos serviços deles. E eu queria só complementar a fala do colega anteriormente, que realmente o CMAS, a inscrição no CMAS, ela é pré-requisito para que eu tenha o SEBAS. A partir do momento que eu não tenho inscrição no CMAS, eu não sou permitida a ter o SEBAS. Então, assim, realmente vai gerar um impacto nessas entidades. Né? Eu sei que vocês já fizeram a avaliação, já deram o parecer de vocês, mas acho que poderia ser dado mais um prazo para que essas entidades concluíssem a parte de reordenamento de serviços, que a gente começou a prestar um assessoramento para eles, de forma gratuita, a federação faz esse serviço, e aí fica esse pedido aí de reconsideração, não para um parecer favorável, mas que desse um pouquinho mais de prazo para que eu conseguisse concluir o reordenamento dos serviços deles, né, para que a gente conseguisse fazer isso para que eles não fossem prejudicados, porque o impacto na folha de pagamento, perdendo SEBAS, ele é muito grande. Né? Então, o colega do jurídico aí entende disso, né? Não sei se todos os colegas também entendem essa parte de SEBAS, mas eu trabalho diretamente com isso, com as entidades, né? Então, assim, esse é o pedido, que vocês aguardem mais um pouco antes de proferir esse indeferimento, para que a gente consiga terminar esse reordenamento ainda esse ano, e eles comprovem as atividades de forma que a política de assistência social está pedindo, né? Então, é esse meu pedido. Obrigada pela oportunidade aí de participar da reunião de vocês. Obrigada, desculpa, é que tá assistente social, e aí a gente nem falou teu nome, né? É Josi. Josi, obrigada, tá? Gente, tem o Jackson, não sei se ele quer realmente falar, porque tá levantando a mão às vezes aleatório. A Karina quer falar, e tem uma fala no chat que eu gostaria de ler na sequência, tá bem? Esse assessoramento, Josi, também é feito para essa instituição Viva Bia?
Não, a Viva Bia eu conheci agora nessa situação, né, que eu estava conversando com Foz do Iguaçu, a parte de Foz do Iguaçu e Nosso Canto, e aí Viva Bia, eu fiquei sabendo que também estava na mesma situação e também me dispus a fazer o assessoramento para eles, ainda que eles não tenham nenhum vínculo com a federação, a gente também presta assessoramento para entidades que não tenham nenhum vínculo com a gente, né, desde que atenda o nosso público-alvo, que é a pessoa com deficiência. Então, a gente faz o assessoramento, nós estamos abertos para as entidades que tenham essa dificuldade em fazer o reordenamento de serviços e tudo, então a gente faz. Então, eu estou aberta a fazer também o assessoramento para o reordenamento dos serviços do Viva Bia, sem nenhum problema. E qualquer outra que estiver tendo essa dificuldade em reordenar os serviços, nós podemos sim prestar o assessoramento para eles. Então, eu posso fazer incluir Viva Bia e também analisar os serviços deles, que eu não conheço ainda a realidade deles, mas posso fazer essa análise. E se realmente eu identificar que eles têm condições de reordenar os serviços, a gente pode fazer também. Obrigada, Josi. Tem uma pergunta para você no chat, que é do André, que é diretor de gestão do Sistema Único de Assistência, que ele está dizendo assim, ó. Se outras instituições, outros municípios têm SEBAS pela política de educação ou saúde, e por que não buscam o SEBAS nessas outras políticas, né? Porque o comentário que você fez antes foi que necessariamente tem que ser no CMAS. É que o reordenamento dos serviços hoje, da política da federação, das APAES e das APAES, é que elas são entidades de assistência social, preponderantemente, né? E não preponderantemente, elas atendem educação e saúde. Então, hoje, elas são vistas, até mesmo no estatuto delas, né, tem isso, que elas são entidades de assistência social e de forma preponderante, e os demais de forma não preponderante. Então, é por isso que a gente mantém a necessidade da inscrição no CMAS e os SEBAS da assistência social e não da educação e da saúde. Entendi. Essa é uma questão fundamental, né? Porque na análise do plano de ação, como a gente apresentou aqui no relatório da comissão, a preponderância é a educação. Né? Até, inclusive, financeiramente, os recursos são preponderantes na área da educação e não da assistência. Sim, eu concordo que os recursos, eles são realmente maiores na área da educação, né, mas a parte de reordenamento dos serviços da assistência social, a gente está trabalhando isso para que haja realmente essa efetivação, para que realmente seja preponderante na área da assistência. Então, assim, ainda que a visão do CMAS de Foz seja que não é preponderante de assistência, a gente não pode excluir que existe, sim, atividade na área da assistência social. O programa, ele existe, só que ele está vinculado, sim, à área da educação e da saúde. Por quê? Porque o serviço dentro das APAES, ele é feito de forma articulada, da assistência, da educação e da saúde. Então, essas políticas públicas, elas conversam, elas trabalham de forma articulada dentro das APAES. Né? Então, a gente não consegue tirar esse vínculo entre eles. E até mesmo a política de assistência social, quando ele fala lá das questões de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, e da forma da política em geral, ela fala que a política deve ser articulada com as outras políticas públicas, né? Então, a gente faz esse trabalho, sim, eles fazem o trabalho de forma articulada com essas demais políticas, eles fazem internamente com a educação e a saúde, e também fazem externamente com os órgãos públicos de direitos e os órgãos públicos que atendem as demais políticas. Então, assim, eu acho que a gente não pode desconsiderar o trabalho que está sendo feito. O serviço, ele está sendo executado, ainda que hoje não seja de forma preponderante, né? Mas não ser preponderante não impede que haja a inscrição no conselho, né? O conselho também pode inscrever um serviço, um programa ou um projeto. Então, pode ser de forma não preponderante. Mas, assim, de qualquer forma, isso prejudicaria os SEBAS na área da assistência social que essas entidades possuem. E isso vai ter um impacto muito grande na folha de pagamento e, às vezes, até ocorre das entidades não conseguirem dar continuidade no seu atendimento. Então, por isso que eu pedi que fosse dado um prazo um pouquinho maior para que a gente conseguisse concluir o reordenamento dos serviços na área da assistência social. Né? E aí é isso. Qualquer pergunta, estou à disposição.
Perfeito. Aqui é a Vânia falando, daí só para reafirmar o parecer da comissão, né? Igual nós estávamos dizendo, o nosso parecer para as OSCs que foram desfavoráveis foi realmente aquelas que a gente não conseguiu encontrar de alguma forma a execução do serviço da média complexidade na qual elas dizem que estão sendo inscritas. Isso a PAI, Viva Via e Nosso Canto, tá? Então, não é uma questão de ser um serviço menor ou não ser preponderante, é que realmente a comissão não identificou esses serviços, mas eu acho que a gente já consegue fazer a votação. A comissão ela vai manter o parecer dela. Acho que, como a Amabile sugeriu, a gente pode votar por item ali da tabela apresentada para facilitar a nossa votação, nosso entendimento enquanto conselheiros. A Deise perguntou qual serviço está sendo executado. Não entendi, Deise, mas em relação às entidades aqui negadas, são serviços de proteção... É porque a assistência social diz que tem serviços referenciados na assistência social de uma forma menos preponderante. Eu gostaria de saber qual o serviço, que eu também não conheço. Acho que de Foz, eles estão inscritos como serviço da média complexidade para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. Esse é o serviço que, como eu disse, não foi não foi verificada a execução. Não foi isso que eu perguntei. Falei, na prática, ali na hora, tá escrito assim, daí ela falou que faz o serviço não preponderante. Qual serviço faz se a gente não tem essa retaguarda da ONG? Entende? Por isso que eu falei em reordenamento. Deise, se me permite, a colega de assistente social, ela só fez uma ponderação sobre os casos, né, em geral. Ela não está atuando ainda no caso específico. Ela não falou deste caso. Ela falou assim que geralmente acontece assim e que a gente pode reordenar e adequar e apresentar para o conselho reordenado como uma forma de assessoria. Mas ela não afirmou que existe ou não no caso do município. Perfeito, Renan, obrigada. Então, acho que a gente pode dar seguimento na votação do pessoal, como a gente já está tardando na discussão e reconhecendo a importância dela, colocando em regime de votação, eu gostaria de salientar que a gente encerra as manifestações, sejam verbais aqui, né, com microfone e vídeo, seja no chat, ok? Pedir para o Renan só a gentileza de colar de novo a tua proposta ali embaixo para ficar mais fácil, e pedir, por gentileza, que a gente possa votar somente as pessoas que são contrárias ao parecer, considerando que essa é a questão. Então, os favoráveis vão permanecer como estão, eu vou dizer o nome da entidade. Se o conselheiro vai votar com o parecer, ele pode se manter como está, e se ele não vai, se ele discorda, coloca o nome no chat. Entendido? Beleza, é o mesmo procedimento, né? Os favoráveis vão permanecer como estão. Então, em regime de votação, o parecer da comissão de avaliação e inscrição referente ao projeto aldeias infantis, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Contrários e abstenções, nomes no chat. Nenhuma manifestação, aprovado então por unanimidade. Parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição da Aldeias Infantis, Serviço de Acolhimento Institucional. Conselheiros contrários e abstenções no chat. Nenhuma manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade. Parecer
da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre Caritas de Foz do Iguaçu, assessoramento, defesa e garantias de direito. Conselheiros contrários e abstenções no chat. Aprovado por unanimidade, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre ACDD, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências Idosas e suas famílias. Reparem que o parecer tem um adendo ali, né, uma condição, ele é favorável, mas ele tem uma condição de inscrever o serviço e não a entidade, e necessita de alguns ajustes. Então, a organização está presente, já tem ciência disso, o parecer vai ser feito com essa consideração. Então, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Aprovado por unanimidade, nenhuma manifestação contrária ou abstenção. Parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição, entidade, ou organização Viva Bia, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias. Contrários se manifestem, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Somente conselheiros, se for contrário, escreva contrário, se for abstenção, escreva abstenção. Um voto contrário da Karina. Depois você contabiliza, né? Vai ficar aqui. Então, Desculpa, contrário seria... Contrário ao parecer da comissão. O parecer da comissão está em tela, foi um parecer desfavorável. Se você concorda, permaneça como está. Se você não concorda, você escreve seu nome ali, se é contrário ou abstenção. E aí, no caso desfavorável, ficaria valendo a proposta do Renan, é isso? Não, a gente está votando o parecer da comissão. Aqui a comissão está dizendo que não vai manter a inscrição do Viva Bia. Certo. Ela foi de novo, inclusive. Certo? Josias, você colocou contrário, depois colocou favorável. Você está votando junto com a comissão, é isso? Isso, ok. Então, voto contrário somente a Karina. Aprovado o parecer da comissão Viva Bia, com voto contrário da Karina. Parecer da APAI, da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre a APAI, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências Idosas e suas famílias. O parecer da comissão, então, foi desfavorável à manutenção. Favoráveis vão permanecer como estão e os contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Karina, contrário. Aprovado, então, com voto... Desculpa, Josias foi contrário também. Aprovado com 2 votos contrários. Nosso canto. Parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição sobre o nosso canto, Serviço de Proteção Social Especial, pessoa com deficiência, idosa e suas famílias. Quem é favorável ao parecer da comissão, permaneça como está. Os contrários ao parecer da comissão se manifestem. Abstenções também. Karina, contrário. Josias, contrário. Aprovado, então, com 2 votos contrários. Certo? Encerrou? Pessoal, então, diante da nossa votação, o parecer da comissão, ele foi votado, aprovado, né, com 2 votos favoráveis em 3 dos pareceres, que não inviabilizam esse parecer, no caso. Então,
dada ali o cancelamento, que é o mais comentado entre nós, para as 3 organizações, né? Viva Bia, APAE e Nosso Canto. E aí, de repente, a gente pode, como você disse, Valtenir, pensar no prazo? Não? Bom, é isso. Aí vai ser publicado, como a gente havia comentado antes. E a proposta, como foi aprovado aqui, não tem razão de votar a contraproposta. Estou correta? Não teve nenhum voto contrário aqui à comissão, então entende que não tem necessidade de votar a proposta alternativa. Só o da Karina e do Josias contrário não derrubou o parecer da comissão. Jackson? Não, só reforçando que daí fica o prazo para a comissão se manifestar daí em relação ao pressuposto aqui, né? E aí, como comentado, ele vai para outra instância daí, né? Desculpa, eu não entendi. Manifestação da comissão? Não, desculpa, das organizações. As organizações... Elas têm o tempo lá para recorrer, sobre a decisão. Ou fazer uma nova inscrição. Não, é só para deixar bem claro. Tá na proposta. Perfeito. Tá joia. Certo, pessoal, então passamos para o 6º ponto da pauta. Alteração do regulamento das eleições da representação da sociedade civil no CMAS. Você pode dar um zoom, por favor, Valtenir? Pessoal, como a gente comentou no início dessa reunião sobre algumas alterações que serão necessárias no regulamento das eleições, né? As eleições para a sociedade civil, elas estavam datadas para acontecer dia 29/9, na quarta-feira que vem, mas o auditório está ocupado. Então, a mesa diretora fez uma proposta do dia 29 passar para o dia 30 de setembro. A gente precisa votar essas alterações. Jackson levantou a mão, Karina levantou a mão. Não, eu não levantei a mão, desculpa. A minha mão não está baixando aqui. Não sei Tranquilo. Se baixar. Quando você quiser falar de verdade, você me avisa. Desculpa. Karina, você. No meu calendário consta que vai ter reunião extraordinária do Conselho da Criança. Aí eu não sei se, às vezes, vai ter um esvaziamento nessa reunião nossa, né, por conta da reunião extraordinária deles. Então, tem a questão assim, porque não necessariamente vai ser o conselheiro do CMDCA que vai representar a entidade no dia da eleição, né? Pode ser, por exemplo, dá o exemplo teu aí, né? Você é conselheira e daí o Hélio vem no dia da eleição como presidente da organização, tá bem? Josias, você é representante governamental, nesse dia é uma atividade, um edital específico para as não governamentais, ok? Então, dando continuidade ali, se vocês entenderem, né, como a Karina colocou, que é um problema, a gente pode alterar a data. Mas eu acredito que dê para se dividir nas 2 atividades, porque é só um representante, né? Então, por isso a sugestão, tá? Então, existiu também a sugestão de início, né, como se fosse uma chamada de horário para ingresso no local, para organizar quem são as pessoas interessadas, né? Então, das 8h30 às 9h para ingresso no local, para que esses pares se organizem com relação ao que propõe o edital, né, que vocês se lembram, que será eleito na ocasião da eleição um coordenador, né, e como é que vai ser organizada ali a eleição. Qual o próximo ponto, Valtenir, de alteração? Podemos votar esse já para fazer o bloco de votação? Ou vocês querem fazer tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Tudo de uma vez? Melhor. Então tá, então passamos lá para a tabela. Como nós tivemos a votação do parecer da Comissão de Avaliação e Inscrição, então tá de laranjinha ali, né, porque a CDD estava por... criado uma coluna em relação ao anterior, que só estava nome e CNPJ.
Ah, tá. Só esclarecer. Né? A proposta de alteração aqui foi criada uma pequena coisa aqui no regulamento anterior. No anterior, você tinha um nome e você avançado e ser votado. Aí nós temos essas, que são só escritas aqui, tanto aquelas que estão com sede fora e que estão serviços escritos aqui. Então, a proposta da mesa é no sentido de que essas possam votar. Desculpa, o Valtenir está falando, nós não estamos ouvindo. Ele está explicando que na tabela anterior tinham somente o nome e o CNPJ daqueles que podiam votar ou ser votados. Porém, existem organizações que estão inscritas no conselho e que podem votar, mas não... É isso? Mas não podem ser candidatos. Caritas, por exemplo, não tem a sede em Foz, então não vai poder ser eleita, mas pode votar. Quem mais? A CDD também, né? A Legião da Boa Vontade também, a sede não é aqui, eles podem votar, mas não podem ser votados. Nesse sentido, mas achei que isso já estava no outro. Oi? A CDD, a sede dela é aqui. A CDD. Não tem sede de outro lugar, não, a CDD. Ah, desculpa, eu falei errado. A CDD é porque está inscrito só o serviço, né? Aqui só pode ser votado quem tem inscrito a entidade e não o serviço. Da CDD foi aprovada a inscrição do serviço e não da entidade. Ok. Por não ser preponderante, né? Que a gente já tinha dialogado. Que mais, Valtenir? Aí ele está excluindo aqueles que tiveram a inscrição, a manutenção, desculpe, cancelada na ponto de pauta anterior. E essa é a tabela que nós temos, de quem pode votar, quem pode ser votado e quem pode os dois. Só para a gente poder... Acho que é importante fazer a leitura ali, né? A CDD, então, ela pode votar, mas não pode ser votada, porque tem inscrição somente do serviço. Albergue Noturno de Foz do Iguaçu pode votar e pode ser votado. Aldeias Infantis pode votar e não pode ser votado. Eles não têm inscrição da entidade? Ah, mas a sede é fora daqui, tá correto. Quem mais? A PASP pode votar e pode ser votado. A Associação de Amparo aos Idosos pode votar e pode ser votado. A Associação Fraternidade e Aliança pode votar e pode ser votado. Mãos para Servir pode votar e pode ser votado. A Associação Rainha da Paz pode votar e pode ser votado. Caritas pode votar, mas não pode ser votado. Casa de Proteção Temporária Acolher, CDPT, pode votar e pode ser votado. Casa Família Maria Porta do Céu pode votar e pode ser votado. Centro Comunitário da Vila C pode votar e pode ser votado. CIE pode votar, não pode ser votado. Guarda-Mirim de Foz do Iguaçu pode votar e pode ser votado. Instituto Polo Internacional Iguaçu pode votar e pode ser votado. Legião da Boa Vontade pode votar, não pode ser votado. Núcleo Criança de Valor pode votar e pode ser votado. Um Chute para o Futuro pode votar e pode ser votado. Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida pode votar e pode ser votado. Karina pede para enviar a planilha pelo WhatsApp. Lembrando que essa resolução está na pasta pública, mas a gente pode tentar mandar assim que ela estiver pronta, só a tabela, né, para vocês se organizarem. Alguma dúvida quanto ao que foi apresentado? Das organizações que podem votar e das elegíveis? Entendendo que não, e com a sugestão de votar em bloco, né, tudo junto, encaminho, então, para regime de votação das alterações do nosso edital de eleição da sociedade civil. Só a data limite para enviar a solicitação do anexo? Ela continua a mesma? Dia 27 continua a mesma. As alterações são só no dia que vai ocorrer e dessa questão de votante e elegível.
Mais alguma questão? Podemos colocar em votação? Então, em regime de votação, as alterações do edital de eleição da sociedade civil, conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Aprovado, por unanimidade, sem voto contrário, sem abstenção. Acho que é importante reforçar para os membros da sociedade civil organizada que se articulem, né, para que nesse dia a gente tenha a presença massiva, porque é de suma importância a participação neste conselho, né? Então, acho que é importante essa articulação. Não sei como estão, porque eu estou do lado de cá, mas é bem importante reforçar. Próximo ponto de pauta. Desculpe. Quer falar? Na sequência disso, a gente vai comunicar o cancelamento da inscrição e o requerimento para participar das eleições deve ser viabilizado. Perfeito. O Valtenir está me lembrando que, em razão do cancelamento da inscrição de algumas OSCs, elas serão oficiadas sobre o cancelamento do requerimento de participação do processo de eleição, já que não estão inscritas no Conselho. Procedimento, né? Passamos para o ponto 7 da pauta, parecer da Comissão de Políticas sobre a discussão do programa Guarda Subsidiada. Eu peço auxílio aí da Karina para expor para a gente. Guarda subsidiada. O assunto é reunião, a gente realizou uma reunião para avaliar a situação do serviço de guarda subsidiada executada pela entidade Associação Fraternidade Aliança AFA. O relatório, a Comissão de Políticas de Assistência Social se reuniu no dia 3/9 e deliberou por solicitar uma reunião com os representantes do programa Guarda Subsidiada, onde foram convidados a Euni Rodrigues, a Cristina Freire, o diretor de gestão do SUAS, o André dos Santos, a Diretoria de Proteção Especial e chefes de divisão, a Deise, Mara Bortolini, Edinalva Severo e Rosane Aparecida Ramos da Silva, e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Elias Herculano e Luciane Kippel, para obter informações sobre o programa. Desta forma, foi agendada a reunião para o dia 10/9, na sala de reunião do SEMAS e online. Na ocasião, foi apresentado o resgate histórico do programa e do processo de avaliação de inscrição do programa no Conselho Municipal da Assistência. E todos concordaram que a alternativa para a situação do programa seria reformular a lei que a instituiu. Dessa maneira, sugerimos a criação de um grupo de trabalho misto entre membros da Secretaria Municipal da Assistência Social, o SEMAS, o CMDCA e a Organização da Sociedade Civil AFA, com reuniões todas segundas e sextas-feiras do mês para elaborar uma proposta de minuta de lei. Membros da comissão que participaram da reunião: Fabiana, Maria de Lourdes e Karina. É isso. Obrigada, Karina. Entendo, então, que o encaminhamento da comissão parecer é esse, o encaminhamento é esse, a gente vota e já constitui o grupo de trabalho automaticamente? A gente pensou o grupo de trabalho sendo um representante da Comissão de Políticas e os demais representantes que participaram dessa reunião do dia 10. Perfeito. Então, o encaminhamento que eu estou entendendo é, se aprovado esse parecer, o Conselho precisa oficiar esses membros que você citou, convidando para compor este grupo de trabalho, né, e já alinhar essa reunião. É isso? Na verdade, assim, como a gente não sabia que para fazer um grupo de trabalho a gente precisava passar em plenária, a gente fez até um grupo já de WhatsApp, foi feito para poder, já deixou marcado todas, né, segundas e sextas-feiras do mês. A gente já deixou pronto isso, Entendi. Na verdade. Né? Já está encaminhado, o grupo já está constituído. Isso. Aí, só caso seja contrário o parecer, daí a gente tem que rever, né? Entendi.
É porque senão, se a gente fosse criar um grupo de trabalho, se ele fosse do conselho, vamos supor, teríamos que fazer a indicação. Mas, pelo que eu estou entendendo, vai ser os membros da comissão de política que já vão compor esse GT e ele já está constituído. Talvez seria só uma alteração na redação ali do final, né? Precisa constituir e aprovar num parecer só. O Valtenir está lendo ali. Acho que é importante, estamos aqui procurando no nosso regimento interno, pessoal, né? As constituições de grupo de trabalho devem ser aprovadas, né? Mas, como já tem no parecer, a gente pode aprovar conjunto e assim fazê-lo. Só seria importante sinalizar aí, então, Karina, quem é que vai compor do conselho? Dizer que são os próprios membros da comissão, que ali está citando, né, ó, grupo de trabalho misto entre Secretaria Municipal de Assistência, CMAS, CMDCA e organização. Esse do CMAS, como já serão vocês da comissão, já dizer, né, membros da comissão, tal. Já indicar? Na verdade, o membro que compõe o grupo de trabalho, então, isso é um órgão governamental ou a organização representativa. A gente também a resolução do órgão. Os outros também devem ser feitos assim. E daí esse órgão não. Mas a resolução, a composição dela, o órgão, né, entidade, enfim, representando porque daí a Secretaria de Assistência e tem que dizer como. E, por exemplo, a Fabiana, ela é membro da secretaria e ela está na comissão, né? Então, acho que por isso que o Valtenir está explicando que tem quem da comissão uma instituição, ou a Guarda-Mirim, ou a secretaria, né? Nesse sentido, para sair na resolução nominado. Ah, tá. Da comissão de políticas vai ser a Maria de Lourdes que vai participar. Então, vai ser a representante dos usuários, que já vai vencer o mandato dela daqui a um mês. Aí, a Fabiana vai participar pela secretaria. Ah, entendi. Acho que seria importante passar essa relação bem certinha. Pode ser posterior e você articula. Tá. Não, eu já tenho os nomes. E a gente aprova. Isso, só vou procurar os nomes, daí passo para o Valtenir. Voltei a falar. Pessoal, eu estava aqui me debatendo um pouco o regimento, como a gente fez várias alterações, então a gente fica com essa transição, né, lembrando um pouco do passado e tentando se adequar ao que foi disposto no novo. Na resolução que cria esse grupo de trabalho, a gente já tem a maior parte das coisas aqui definida, né, sua composição, seu propósito, o prazo via de regra que a gente tem lá é de 30 dias, mas pode ser fixado um outro prazo aqui, e essa questão da composição, como eu falei,
Como a gente teve alteração na lei, no regimento nosso, e a composição do CMS, né, a gente considera, são os membros governamentais e não governamentais, então, do CMS a gente tem que dizer qual o membro que vai. A Karina citou que seria a questão da Maria de Lourdes, que hoje é representante dos usuários. O mandato dela está vencendo. Se ela vai concorrer de novo, entende, por um grupo de usuários, aí vai ter que se nominar o grupo de usuários. Como vai ser constituído hoje, entende, não tem problema nenhum. Se caso ela não concorra à eleição ou não seja eleita, entende, vai substituir aquela representação futura. Não tem, digamos, problemas maiores em relação a isso. É só uma atenção para depois, foi eleita e depois não pode mais participar. Não. Vai participar enquanto tiver vigência do mandato. Isso não impede que participe como uma usuária, porque os grupos de trabalho e as comissões é facultada a participação de qualquer pessoa, na condição de ouvinte. Ou mesmo a própria comissão, ou esse grupo de trabalho a ser constituído, ela pode solicitar não só esses que estão nominados, mas outras assessorias e consultorias que no decorrer da discussão ela achar conveniente que seja feito, né? Então, só para dar um quadro um pouco mais elaborado do que a gente está conseguindo entender do regimento e funcionamento. Porque daí a resolução, entende, seria publicada, pode ser publicada semana que vem, não tem nenhum problema. Dependendo dos nomes, emitida a resolução com a composição da forma como foi sugerida pelo grupo. Uma alternativa que eu tinha conversado contigo pelo WhatsApp era da própria comissão fazer esse trabalho, não necessariamente instituir um grupo de trabalho nos moldes do que a gente está discutindo no regimento. Que a comissão também, no desenvolver da discussão dela, ela pode se valer de assessorias e consultorias que achar necessário. Karina? Tem mais algum membro da comissão aí presente? Porque, assim, tomar decisão sozinha também é delicado, mas, assim, eu não vejo problema também ser composto esse grupo dentro da comissão. Eu não vejo problema nenhum. Então, Karina, a Fábio está de férias. Daí tem que consultar os outros membros. Porque não interfere em nada ser desse outro formato, né? A discussão vai acontecer. Não, e pelo que você está colocando... Sim, e pelo que você colocou ali, a Fabiana vai participar, ela é da comissão e da secretaria, você vai participar, a Lourdes vai participar, então acaba que é a comissão em si. E aí vai convidando esses atores, igual vocês fizeram esse movimento, inclusive já criaram um grupo, então eu acho que é tranquilo, assim, os encaminhamentos ficarem a partir da comissão, com o apoio desses técnicos que vocês compreendem que são importantes, né? E até porque, assim, a Maria de Lourdes pode não continuar, mas eu, Karina, como guarda-mirim, também não, como os outros membros. Então, assim, né, não tem como definir isso, né? Como o Walter, né, colocou. Qualquer uma de nós pode estar saindo do conselho no próximo mandato. Então, acho que fica um grupo de trabalho formado pela comissão, não através do conselho, então, sem problema nenhum. Beleza. Nesse sentido, a gente precisa alterar essa redação final ali? Entendi. Perfeito. Então, a gente pode... Na ata vai constar essa discussão e o encaminhamento de continuidade dos trabalhos na própria comissão, tá? Esse grupo de trabalho já está constituído, enfim, informalmente, não nos moldes aqui do CMS. Podemos colocar em votação, então, o relatório da comissão? Acabou que foi mais informativo, né? Do que deliberativo. Era o que o Walter tinha dito no começo, pelos olhinhos dele aqui, dizendo. Mas, considerando que nós fizemos a discussão e que foi um encaminhamento coletivo aqui debatido, eu coloco em votação, então, o relatório da Comissão de Políticas. Conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem. Aprovado, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. E nós, desta forma, encerramos a nossa pauta, Valtenir. Seguindo aos nossos procedimentos de pauta, nós encerramos os pontos de pauta e abrimos para informes. Alguém tem algum informe?
Só posso fazer um reforço aqui? Sim, manda ver. Não, é só sobre a eleição da sociedade civil mesmo, que é reforçando lá a todos os conselheiros que puderem estar ajudando, divulgando e entrando em contato com as organizações e usuários e organizações de usuários, né? E para que não percam essa data e os horários e que tenham muitas pessoas presentes nesse dia. Certo, Jackson, muito obrigada. Mais alguém? Então, temos por encerrada a nossa reunião de hoje. Agradecer a todas as pessoas presentes e o debate e a construção. E até a próxima reunião. Bom dia para todo mundo.